pasamos entonces a la sesión de hoy. La sesión de hoy es la 7ª sesión de este curso y la exposición estará a cargo de Vivian del Castillo, de la Universidad Federal de Paraná en Curitiba. Ya la conocemos todos ampliamente porque es una de las personas más activas en nuestra red iberoamericana Leibniz, y entre sus actividades pues publicó el año pasado o el anterior Continuo y Contingencia, estructura y alzada de la ley y alcance de la ley de continuidad en la lógica de Leibniz, y luego también fue coeditora de las actas del congreso de Leibniz que hubo en Curitiba y que lo organizó ella fundamentalmente, y que se publicó en la colección de Nova Leibniz Latina el año pasado. Pues ella fue también la coeditora de las actas, ¿no? Y aparte de eso, pues es una persona bastante activa en el mundo leibniziano, y no solo en el leibniziano, sino también pues, en el mundo del compromiso social y político, que eso pues también es importante, ¿no? Bien, hoy va a hablar, el texto que ha elegido para su exposición se llama Sobre la naturaleza de la verdad, la contingencia y la indiferencia, y sobre la libertad y la predeterminación, que está publicado en el volumen 2 de la edición nuestra de obras filosóficas y científicas de Leibniz. Y gracias a Vivian por querer hacer esta sesión y hacer ella la exposición. Y habla, por favor, un poquito despacio, que te entendamos bien los que no somos de tu lengua. ¿Vale? Pues cuando Vale. quieras, Vivian. Muito obrigada, Juan, muito obrigada pela apresentação, pelas palavras generosas, sobretudo pelo convite, né? Agradeço muito o José Antônio também pelo convite, pelo apoio, enfim, e também as pessoas que estão aqui. Eu vou apresentar, então, o texto que o Juan mencionou, né? Muito motivada pela apresentação que a Marta tinha feito. Quando a Marta fez essa apresentação, eu fiquei muito instigada, mas confesso que de lá para cá muitas coisas eu esqueci da discussão, então eu espero que a gente retome aqui, mas algumas coisas que eu gostaria de ter tratado na minha apresentação, não vou tratar porque eu esqueci, né? Mas a Marta está aqui, a gente pode rememorar. E esse texto, ele também foi traduzido pelo Rafael, que está aqui, ele foi traduzido para o português, numa publicação que ainda não está completamente terminada, mas também o Juan participa, a Marta também participa dessa coletânea. E quando estiver completa, quando já estiver encaminhada para a editora, eu também vou avisar e vou avisar também a Biblioteca Hispânica, né? Eu vou compartilhar, então, a tela para que vocês possam acompanhar as citas que eu vou fazer. Eu vou usar a tradução em espanhol, porque eu acho que facilita, né? Mas, enfim, queria também mencionar essa tradução muito boa, aliás, muito semelhante à tradução espanhola feita pelo Rafael. Vocês estão vendo a tela do seminário? Sim. Sim. Muito obrigada. Então, então eu vou discutir esse texto, né? Eu selecionei esses assuntos: contingência, análise e liberdade em Leibniz, né? Eu vou focar neles, nesse texto que a gente vai abordar. Então,
na verdade, esse texto ele é um dos primeiros textos em que o Leibniz menciona a distinção entre análise finita e análise infinita para poder tratar da questão da contingência. É um texto que é datado mais ou menos por ali, né, de 1686, e ele também aborda a questão do milagre, que eu vou acabar abordando também no final. Quer dizer, ele trata de uma questão bem específica sobre o milagre, que é considerar a ação humana como um milagre, né? Então, eu passo aqui ao primeiro parágrafo. Eu dividi o texto em parágrafos, ele tem 10 parágrafos, né? Eu dividi a abordagem pelos parágrafos. Então, ele começa tomando como premissa a noção intencional de verdade, caracterizando, então, verdade a partir da relação de continência entre os termos da proposição, e uma vez caracterizada a verdade nesses termos, Leibniz extrai, então, a consequência, e essa consequência me parece ter um caráter epistemológico, de que quem quer que entenda perfeitamente, isto é, completamente, como Deus entende, uma proposição verdadeira, teria a perspiciência, essa é a palavra em grega, né, perspicere, que foi traduzido aqui por perceberia com claridade, a relação de continência que ela envolve. Então, essa palavra perspício, né, esse verbo perspício não existe em espanhol nem em português, mas é alguma coisa como ter a compreensão imediata, ter sacar, como na gíria em português a gente diria, né, no Brasil, imediatamente compreender, né? E dessa primeira consequência imediata de cunho epistêmico que o Leibniz extrai da noção de verdade, ele infere uma outra, né, que diz respeito à compreensão de cada um dos termos da proposição. E, a partir daí, da compreensão plena do nexo entre esses termos. Então, eu cito, né, tá a cita aí na tela, só que eu vou falar em português, né? Toda ciência de proposições que está em Deus, seja ela discursiva ou intuitiva, resulta imediatamente da intelecção completa e perfeita de cada um dos termos sujeito e predicado nessas proposições. Essa consequência é compreensível, já que, se a verdade consiste na relação de continência do predicado pelo sujeito, quem compreender a priori essa verdade, o que é propriamente entender, né, intelligere, compreenderá também porque terá acesso àquela relação de continência. É interessante observar o cuidado de Leibniz ao falar de ciência que está em Deus, sem se comprometer com a afirmação de que Deus tem uma ciência nesses termos, né? Afinal, não se coaduna com a concepção leibniziana de Deus a convicção de que Deus tenha um conhecimento proposicional. É o que podemos extrair do capítulo 5 do livro 4 dos Novos Ensaios, que não é o texto que a gente está lendo, mas eu me permiti citar aí também, sobre a verdade em que Leibniz manifesta estranheza a respeito da pretensão de se atribuir verdade a Deus, visto que este não opera por meio de símbolos, quer dizer, o entendimento divino não é simbólico, portanto não é discursivo, portanto não é proposicional, né? Então, está a cita lá embaixo, né? On attribue même la vérité à Dieu, que vous m'avouerez, je crois, de n'avoir pas besoin de signe, né? Bom, então eu faço essa observação porque ela converge com o uso da palavra perspicere, já aludida. Deus perspicit, precisamente porque seu modo de conhecer é intuitivo. Ele percebe claramente ou compreende imediatamente o que redunda em que, no caso dos meramente possíveis, seu conhecimento seja da simples inteligência, e no caso dos existentes, seu conhecimento seja da visão.
Ora, visto que o ponto de partida foi a noção de verdade e de proposição, que são termos próprios do entendimento humano, finito, é só por um dispositivo analógico que se pode tratar o conhecimento divino a partir desses conceitos. No rigor, o conhecimento divino não se acomoda às noções de proposição e de verdade ou falsidade. Mas visto que ele conhece perfeitamente o que nós conhecemos parcial e imperfeitamente por meio dos símbolos, é correto tratar o modo de conhecer divino a partir dos conceitos próprios do nosso modo finito de conhecer. Então, isso dito, eu passo ao parágrafo seguinte, né, que os próximos 2 parágrafos, os parágrafos 2 e 3. Aqui, Leibniz dedica-se a explicitar a razão pela qual a análise das verdades necessárias é finita e pode ser concluída, ao passo que a análise das verdades contingentes se estende ao infinito. E essa razão consiste na consideração de que, na análise das proposições necessárias, os termos respectivos, vale dizer o sujeito e predicado, são plenamente analisáveis, de modo que é factível reduzi-las a identidades explícitas, caso sejam verdadeiras, e a negações de identidades explícitas e, portanto, a contradições explícitas se forem falsas. Por isso, Leibniz considera que as verdades necessárias são redutíveis a identidades. Aqui eu só assinalo que o exemplo que ele dá me parece ter um problema com a adição real, porque a repetição de binário aí deveria levar à eliminação de uma das ocorrências da palavra binário, né, e não daria muito certo a tentativa de prova. Mas isso não é o nosso assunto, eu queria só então deixar assinalado e passar adiante para o caso das verdades contingentes, em que a resolução dos termos não tem fim, né? Assim, em que pese continue a valer para as verdades contingentes o que vale para as verdades em geral, que é a continência do predicado no sujeito, a explicação perfeita dessa continência, que é a sua demonstração a priori, não pode ser alcançada porque as noções não podem ser exaustivamente analisadas e sempre tem um passo ulterior na análise, né? Então, o Leibniz se referiu a essa diferença, dizendo que as proposições essenciais são verdadeiras são demonstradas uma vez que foi empreendida a resolução, até se chegar ao termo dos quais resulte evidente, a partir de suas definições, que ambos os termos são termos comuns, e ao contrário, na verdade contingente, nunca se chega a uma demonstração, por mais que se resolva as noções. Aqui ele diz as proposições essenciais ou verdadeiras, ou verdades, mas parece que ele quer dizer proposições, ou melhor dizendo, verdades essenciais, né? Mas isso é uma questão de tradução, é só para assinalar esse ou verdadeiras que ele escreve, que fica um pouco estranho, porque parece que as contingentes não são, né? Bom, no caso das proposições contingentes, diz Leibniz, a experiência faz às vezes de fim da análise, já que permite atestar a continência do predicado no sujeito, né? Então, em contraste com a ciência da visão divina, que de uma só vez vê a priori como o predicado está no sujeito da verdade contingente, a ciência finita das criaturas se supõe com uma experiência a posteriori, né? E novamente aqui ele recorre a analogia com a matemática, enfim, a analogia que é nossa velha conhecida. E aí eu passo, então, para o parágrafo 4, em que Leibniz correlaciona, né, a partir dessa distinção, ele traça uma separação radical entre as proposições necessárias e as contingentes, explicitando que as primeiras seriam aquelas que concernem as essências, que são as proposições essenciais, ao passo que as contingentes seriam as que concernem as existências, que são as proposições existenciais. Dito de outro modo, Leibniz explicitamente faz convergir, por um lado, proposições necessárias e essenciais, contrastando essas proposições com as contingentes e existenciais, né?
Então, eu cito, né, está aí a cita, daí aprendemos que as proposições que concernem as essências são distintas das que concernem as existências das coisas. As essenciais são, com efeito, as que podem demonstrar-se a partir da resolução dos termos, e essas são certamente necessárias, quer dizer, virtualmente idênticas. E o oposto a elas, por conseguinte, é impossível ou virtualmente contraditório. E essas são as verdades eternas e não só se manterão enquanto o mundo subsista, mas também se conservariam se Deus criasse o mundo segundo uma ordem distinta. Dessas diferem totalmente, em contrapartida, as proposições existenciais ou contingentes, cuja verdade pode ser entendida a priori só por uma mente infinita e nenhuma resolução pode demonstrar. Eu gostaria de assinalar que, ao invés de falar que as verdades necessárias valem em todos os mundos possíveis, como costuma ser o nosso jargão, o Leibniz prefere a formulação, que encontramos também em outros textos, de que elas não só se manteriam enquanto o mundo subsistir, mas também se conservariam se Deus tivesse criado o mundo segundo uma ordem distinta, né? Ele não fala em outros mundos. Bom, no final do parágrafo, ele ainda acrescenta que, mesmo que fosse possível consumar a análise de uma proposição contingente, mostrando sua consistência com as demais verdades contingentes, nem por isso se demonstraria a verdade da proposição, né? Para tanto, seria preciso compará-la com outras candidatas à verdade existencial. E aí ele não fala claramente, mas é visível, então, que ele introduz aqui uma regra pela qual opera não o conhecimento, mas a vontade, né, que é a eleição do melhor, né? Então, aí ele não fala mais de demonstração, ele fala de mostrar a razão, de dar a explicação, de justificar, né? E ele diz: daí que em todas as proposições nas que entram a existência e o tempo, entra por isso mesmo toda a série das coisas. Mas ainda que alguém pudesse conhecer toda a série do universo, nem assim seria possível dar a sua razão, a não ser que se estabelecesse a comparação dela com outras, com todas as notas possíveis. Por isso é evidente porque não pode encontrar a demonstração de nenhuma proposição contingente, por muito que se continue a resolução das noções, né? Então é como se não houvesse mesmo demonstração, né? O que haveria seria, por meio de um raciocínio prático, a justificativa de que é a melhor, né? E aí eu passo ao parágrafo 5, em que Leibniz, é um parágrafo em que eu me estendo bastante, enfim. Leibniz abala uma convicção amplamente acatada, né, de que haveria proposições universais sobre contingentes que seriam essenciais, né? Então, ele diz o seguinte, e aí eu cito: não se deve pensar que apenas as proposições singulares são contingentes, pois há e podem ser inferidas mediante indução certas proposições ordinariamente verdadeiras, e há também as que são quase sempre verdadeiras, ao menos naturalmente, de modo que a exceção se atribui a um milagre. Mas ainda, penso que nessa série de coisas há algumas proposições universalissimamente verdadeiras, que certamente nunca serão contrariadas nem sequer por milagre, não porque não possam ser contrariadas por Deus, mas porque ele mesmo, quando elegeu essa série de coisas, por isso mesmo decretou observá-las, como propriedades específicas dessa mesma série eleita. E por meio dessas proposições, uma vez estabelecidas em virtude do decreto divino, pode-se dar a razão de outras proposições universais ou também da maior parte das contingentes que podem observar-se neste universo. Pois a partir das primeiras leis essenciais da série, verdadeiras sem exceção, que contém a finalidade total de Deus ao eleger o universo, e por isso também incluem os milagres,
pode derivar-se às leis subalternas da natureza, que têm só uma necessidade física, que não é revocada exceto por milagre, em virtude da intuição de uma causa final mais valiosa. E tampouco deve perturbar o que eu disse, que existem algumas leis essenciais dessa série de coisas, quando, sem embargo, já dissemos acima, é que essas mesmas leis não são necessárias e essenciais, mas sim contingentes e existenciais. Pois como o existir da série mesma é contingente e depende do livre decreto de Deus, certamente também suas leis serão absolutamente contingentes. Sem embargo, serão hipoteticamente necessárias e essenciais uma vez posta a série, né? Então, elas têm um caráter híbrido e elas se tornam essenciais condicionalmente, né? Eu peço desculpas pela cita longa, mas acho que ela é muito explicativa. Então, a gente vê aqui que até mesmo leis universalíssimas, né, se sua verdade se refere ao conjunto específico dos existentes e não se mantém para quaisquer que sejam os possíveis, né, elas não seriam verdadeiras independente do modo como Deus criasse o mundo, precisamente por isso são contingentes. Né? E sua verdade é atestada pelo mundo criado e não satisfaz o critério para as verdades essenciais, que o Leibniz, então, associa às necessárias, identifica com as necessárias, né? No parágrafo 5, né? Então, eu vou voltar um pouquinho, aliás, eu grifei aqui para a gente encontrar facilmente, né? Essa parte grifada, então, que eu vou repetir, que é: não só se manteriam enquanto o mundo subsistir, mas também se manteriam se Deus tivesse criado o mundo segundo uma ordem distinta. Essas são as essenciais, né? Qualquer que fosse a ordem, elas permaneceriam verificáveis naquele mundo, né? Então, ao contrário, no parágrafo 5, Leibniz diz: nunca, no caso das contingentes, nunca se pode chegar mediante nenhuma análise às leis universalíssimas, assim como tampouco se pode chegar às razões perfeitas dos singulares. Então, dessas afirmações de Leibniz, a gente pode afirmar que mesmo enunciados definitórios, como humano e animal, são proposições contingentes e, portanto, não são proposições essenciais, né? Podem ser até essenciais sob hipótese, podem até fazer parte daquele grupo de proposições híbridas, mas elas não são verdadeiras independentemente do modo como Deus tivesse criado o mundo, né? Então, a análise das noções de humano e de animal envolvem o infinito, exatamente como no caso da proposição Sócrates é humano ou Sócrates é grego, enfim, né? Então, a esse respeito, eu repito o trecho final, né, que também acho que está grifado, né? O Leibniz diz: tampouco pode perturbar o que eu disse, que existem algumas leis essenciais dessa série de coisas, quando, sem embargo, eu já tinha dito acima que essas mesmas leis não são necessárias e essenciais, mas sim contingentes e existenciais, né? E aí ele reitera essa essencialidade condicional, né? Vê-se que as proposições contingentes, ou que redunda no mesmo essenciais, encerram uma espécie de subdivisão, já que é uma parte de proposições existenciais que, embora não satisfaça o requisito para ser essencial, a saber, resguardar o seu valor de verdade, pouco importa a série escolhida, porque elas têm validade no interior da série, elas adquirem essa necessidade condicional. Né? E essa necessidade condicional não se confunde com o critério da necessidade absoluta, mas tem uma analogia com ele na medida em que pode ser descrita como fundada na consideração de que as verdades que compõem esse grupo não só se manteriam enquanto esse mundo subsistisse, mas também se conservam enquanto verdadeiras, independentemente de quais sejam as verdades particulares deste mundo, né? Que, aliás, são delas dependentes.
Então, elas permanecem verdadeiras a despeito, inclusive, das proposições que descrevem os milagres, e, aliás, já incluem essas últimas, né? Então, Leibniz assinala no parágrafo 5 que elas contêm a finalidade total de Deus ao eleger o universo, e, por isso, também incluem os milagres, né? Pode-se dizer que, assim como as verdades necessárias descrevem a estrutura formal dos possíveis enquanto tal, a estrutura enquanto tal, né? As verdades contingentes essenciais, sob hipótese, descrevem a estrutura formal deste possível que veio à existência. E deste ponto de vista, pode-se afirmar que essa essencialidade hipotética dessas proposições existenciais universalíssimas não se reduz à mera universalidade, mas, ao invés, é essa universalidade que está fundada e é decorrente daquela essencialidade hipotética, né? E assim eu passo, então, ao parágrafo 6, né, que o Leibniz, então, vai, agora, nesse parágrafo, ele vai se permitir, a partir desses resultados, tratar a liberdade. Então, Leibniz considera essas explicações suficientes para embasar a explicação da liberdade das criaturas, e o faz aproximando essa liberdade da noção de milagre, né? Então, ele começa reiterando que as proposições existenciais carecem de necessidade lógica, isso vale em geral, né, para as proposições existenciais. Então, essa necessidade lógica que ele denomina metafísica ou geométrica, que ele já tinha aludido no parágrafo 4, e insiste na contingência mesmo das proposições decorrentes das leis naturais universais, como é o princípio da queda dos corpos, né? Assim, ele enfatiza, né, ele usa o exemplo da queda dos corpos, ele enfatiza que não se pode demonstrar que uma pedra específica há de cair se seu suporte for retirado a partir, eu cito, das noções universais que entram nela mesma, né, na noção de pedra. E por isso, somente Deus vê perfeitamente isso. E a razão pela qual não se pode é que só Deus sabe se ele próprio não haverá acaso de suspender mediante um milagre aquela lei subalterna da natureza em virtude da qual os corpos pesados são empurrados, tendem para baixo, né? E Deus vê isso porque se trata de um conhecimento de visão, já que a análise que seria necessária para conectar a noção dessa pedra com a noção de todo o universo, quer dizer, com as leis universalíssimas, é infinita, né? Então, por que que Deus não sabe, né? Aliás, Deus não sabe, de jeito nenhum, né? Deus sabe. Mas por que que não é possível aqui a explicação que o Leibniz dá? É porque não se sabe se eventualmente Deus não pode fazer suspender essa lei subalterna, né? Não a lei universalíssima, mas a lei subalterna, né? Em virtude de algum propósito que ele possa ter, né? Então ele pode, digamos assim, só Deus pode saber se isso vai acontecer ou não, porque só Deus pode saber se essa lei eventualmente vai ser suspensa, né? Por ele próprio, né? Então, se não for assim, não a lei vigorará, né? Sem exceção. Então, é importante notar que a possibilidade do milagre expressamente prevista por Leibniz dirige-se à suspensão das leis subalternas da natureza, não das leis universalíssimas, né? E aqui eu retomo o parágrafo 5, né? Eu vou, então, até voltar à tela anterior, né? Para reiterar o que é dito lá, que o Leibniz diz, né? As leis universalissimamente verdadeiras que nunca serão contrariadas, nem sequer mediante milagre. Porque Deus, quando elegeu essa série de coisas, por isso mesmo decretou observá-las, né? Então, o milagre, ele opera, a Marta já tinha falado disso na vez passada, né? Ele opera só, ele já obedece às leis universais, não há uma desobediência das leis universalíssimas, né? Então, é no bojo dessa ponderação que Leibniz passa a consideração da liberdade, apresentando-a como, por certo, um milagre particular, né? Então, aí a liberdade ela é associada ao milagre, ela é assimilada ao milagre,
né? E a razão para a liberdade guardar essa similaridade é que as substâncias livres ou inteligentes exibem, eu cito Leibniz, uma certa imitação de Deus, porque elas não estão ligadas a nenhuma das leis certas subalternas do universo, mas sim que, como por um certo milagre particular, atuam espontaneamente em virtude do seu próprio poder e, por meio da intuição de uma certa causa final, interrompem em sua própria vontade o nexo e o curso das causas eficientes. A explicação para isso é que, eu cito novamente, né? Eu não sei se eu já passei para o parágrafo 6, né? Então, tá aí. Do mesmo modo que o curso do universo se vê modificado em virtude da vontade livre de Deus, à mercê da vontade livre da mente, se vê modificado o curso dos seus próprios pensamentos. E desse modo, assim como não pode estabelecer nenhuma lei nos corpos, assim tampouco nas mentes podem ser estabelecidas as leis subalternas universais como suficientes para predizer a eleição da mente, né? Então, assim, embora a própria contingência requeira, né, a espontaneidade de tudo que é contingente, né, mas a espontaneidade dos seres não livres, ela está condizente com a causalidade mecânica, mas a espontaneidade pautada pela razão, pelo uso da razão que produz a liberdade, né, ele introduz esse próprio uso da razão na espontaneidade, introduz um modo de agir, um modo de escolher o modo de calcular o seu comportamento, levando em consideração causas finais, e nesse sentido é idêntico ao modo como Deus mesmo opera na sua racionalidade, e desse ponto de vista, a ação humana, ela é tomada também em suspensão da causalidade mecânica, né? E nesse sentido é um milagre, né? Então, o milagre inerente à substância inteligente enquanto tal, portadora de liberdade, portanto, é reagir ao mundo seguindo o mesmo princípio que Deus segue ao escolher. Deixa eu só ver um pouquinho. Desculpa, eu não estou enxergando vocês, mas enfim, quando eu quiser me interromper, fique à vontade, porque eu não estou enxergando aqui o chat, né? Bom, desculpem, então vou retomar. Então, a consideração da causa final ou avaliação do melhor é o princípio pelo qual Deus se pauta, né? Então, no caso humano, posta diante de alternativas equivalentes do ponto de vista da necessidade metafísica ou geométrica, mais excludentes entre si, do ponto de vista dessa mesma necessidade metafísica ou geométrica, e nisso as criaturas livres são como as demais criaturas, né? Nisso na contingência, mas a diferença das criaturas livres para as outras é que elas se determinam por uma ponderação racional segundo o princípio do melhor. E essa ponderação está prevista nas leis universalíssimas porque é da natureza da criatura racional atuar pautando seu comportamento pelo uso da razão. Por outro lado, ela introduz uma indeterminação radical, porque traz para o interior dos eventos da série como causalidade interna à criatura o mesmo princípio livre pelo qual Deus pautou-se ao escolher livremente o que decidiu criar, né? Então, como sabemos para Leibniz, liberdade não é acaso nem aleatoriedade, né? Liberdade é princípio para a explicação do que sucede quando a necessidade lógica, metafísica ou geométrica não basta para determinar. Aí valem não mais as razões necessitantes, mas aquelas que convergem para estas, sem eliminar razões rivais. Ao invés da única razão própria do necessário, temos o máximo de razões própria do melhor. Né? Próprio do melhor. E efetivamente, melhor para Leibniz é o que encerra mais razões. Né? Assim, tal como a vontade divina pauta-se pelo máximo de razões ao escolher, também as substâncias livres pautam-se pelo máximo de razões ao escolher. Em uma palavra, o que há de miraculoso na liberdade das criaturas inteligentes é o próprio princípio que regula o seu comportamento e não a eventual falta ou inconstância de princípios reguladores do seu comportamento.
Eis como se pode entender que Deus seja onisciente, inclusive do que as substâncias livres hão de escolher, porque ele conhece o modus operandi do princípio que pauta a vontade dessas substâncias, que, aliás, é o princípio pelo qual ele próprio age. E conhece também o ponto de vista de cada uma dessas substâncias, e, nesta medida, que razões lhes são acessíveis quando elas calculam suas escolhas. Ora, aquele princípio não falha, quer dizer, o que há de miraculoso no comportamento das substâncias livres é pautar esse comportamento por um cálculo do melhor a escolher, e não escolher se vai ou não pautar seu comportamento por um cálculo do melhor a escolher. Dito de outro modo, essa espécie de milagre intrínseco à vontade das criaturas reside em seguir o princípio da vontade, e não em escolher se irá ou não seguir esse princípio. Assim, reconhece Leibniz, a criatura livre, né, eu cito, nem sempre elege o que no momento presente aparece como melhor, mas isso única e exclusivamente nas circunstâncias em que ela avalia que não dispõe de informações suficientes para determinar o melhor. Né? Então, ela pode aplacar, eu estou citando de novo, e suspender o juízo até uma posterior deliberação e desviar a mente para que pense em outras coisas. Pode-se dizer, portanto, que mesmo nesse caso, a criatura livre escolhe o melhor, na medida em que considera que o melhor é abster-se de escolher. É por isso que Leibniz pode declarar que, eu cito, a mente nunca elege o que no momento atual aparece como o pior. Né? Sua escolha é sempre pelo que se evidencia melhor, e às vezes o melhor é esperar mais informações para poder decidir. Né? Bom, então Vivian, com isso... disculpa, te quedan unos 10 minutos, como hablamos. Ah, obrigada mesmo. Eu acho que eu consigo terminar, então, dentro do prazo, não falta muito. Compreende-se a partir daí como Deus pode intervir nas leis subalternas, aí introduzindo um milagre, sem por isso implicar em uma violação das leis universalíssimas. Graças ao exemplo da própria vontade das criaturas inteligentes, vemos que essa intervenção é feita à maneira divina, a saber, quando do próprio cálculo da lei da melhor série possível. E é esse cálculo que indica os milagres já previstos nessa lei. E eles são aí previstos na medida em que o que ela prevê é a ocorrência de instâncias que se regulam por uma lei distinta da que subjaz a necessidade física, guiando-se à imagem e semelhança de Deus, pela lei que subjaz ao próprio comportamento divino. Né? Então, eu cito Leibniz, não é de necessidade física que os homens nesta vida elejam algum bem particular, por atrativo e vistoso que ele seja, ainda que isso às vezes seja fortemente presumível, pois ainda quando fosse possível que se dê aquela indiferença metafísica absoluta, de maneira que a mente se ache exatamente do mesmo modo a respeito de ambas as coisas contraditórias, e que algo está absolutamente em equilíbrio, por assim dizer, com toda a natureza, sem embargo, é tanta indiferença física da mente que certamente não está sob a necessidade física e muito menos metafísica. Isto é, que não há nenhuma razão universal ou lei da natureza assinável em virtude da qual criatura alguma, por mais perfeita que seja e por mais informada que esteja acerca do estado de uma mente, possa inferir com certeza, ao menos naturalmente, ou seja, segundo as leis da causalidade mecânica, sem o concurso extraordinário de Deus, o que essa mente haverá de eleger. E com isso, então, eu passo ao parágrafo 8, né? Em que, explicado o teor da liberdade nas criaturas e o que há nela, nessa liberdade de miraculoso, Leibniz parte para a explicação da responsabilidade de Deus na criação. Né? Trata-se aí de entender como Deus não é responsável pelo mal no mundo, visto não ter escolhido esse mal enquanto tal. Né? Ainda que as criaturas que decidiu criar dependam dele. Né? E aí a explicação dele eu acho que não traz muita novidade em relação a outros textos. Né? O Leibniz diz, eu cito, por certo que a dependência das coisas a respeito de Deus é tanta quanto a máxima pode ser, mas resguardando a justiça divina. Né?
Quer dizer que a dependência das criaturas em relação a Deus deve ser admitida, tanto quanto ela não comprometa a própria bondade divina. E a chave para a distinção a ser feita aí entre o que diz respeito às criaturas e o que diz respeito a Deus, consiste em admitir, eu cito, que é necessário que o que de real existe em qualquer determinação última da substância livre seja produzido por Deus, sendo então o mal decorrente da limitação e da criatura finita. Então, eu passo agora aos últimos 2 parágrafos, eu espero que dê tempo, mas se o José quiser pode me interromper, que a gente pode deixar para discussão, que então aí, a partir daí, o Leibniz enfrenta um aparente paradoxo, que é quando ele escolhe criar a criatura, ele vê na noção da criatura o próprio ato decisório dele, né? E, portanto, Deus já veria na noção completa da criatura a sua própria decisão e, portanto, já preveria a sua decisão e isso poderia ameaçar a liberdade dele. E aí o Leibniz, então, distingue entre ver isso enquanto possibilidade, né, na ciência prévia, então, à ciência da visão, e, portanto, na ciência da inteligência, e ver isso enquanto já a ciência da inteligência, enquanto já um fato consumado. Então, enquanto ele vê aquilo como meramente possível, ele vê seu ato também como meramente possível, né? Então, isso eu não vou citar, porque eu acho que talvez não dê tempo, mas então o Leibniz só conclui que um é o decreto possível, citando na noção, implicado na noção da série e das coisas que entram na série que decreta converter em atual, e outro é o decreto mediante o qual decreta tornar a atual aquele decreto possível, né? E tem um outro aspecto que o Leibniz menciona também, que é, nesse parágrafo, que é a remissão da noção da criatura à noção completa da série, né? Como se, então, a noção da criatura fosse uma vontade consequente e não a vontade antecedente. A vontade antecedente é criar o melhor que envolve toda a série, né? Como se for um compromisso, a responsabilidade de Deus é criar a melhor série, né? Se nessa série tem, então, momentos ruins, isso já é da limitação da própria criatura e não de Deus, né? Eu só gostaria de salientar uma dúvida que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o fato de Deus apelar para a infinitude dos decretos subalternos numa situação em que eu não vejo como ela possa esclarecer a questão, né? Eu cito então, ele diz, por último, no momento em que Deus elege uma das séries e incluída nela esta mente futura revestida com esses eventos, nesse mesmo ato decreta também acerca de alguns de seus decretos ou leis das coisas que estão incluídos nas noções das coisas que serão eleitas. E posto que Deus, pelo mesmo ato que decreta eleger essa série, também torna infinitos decretos, né, toma infinitos decretos acerca das coisas que estão incluídas nela. E por isso também acerca de seus decretos possíveis, quer dizer, das leis para passar da possibilidade à atualidade. E daí ele depreende, ele infere que é evidente a partir disso, que um é o decreto de Deus, que Deus considera ao decretar, e outro o decreto mediante o qual elege para a existência essa série de coisas, e nela esta mente, e com ela aquele decreto, né? Eu não entendo de fato como essa infinitude que ele alega, se eu entendi bem o texto, explica que haja esses 2 decretos, né? Mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já esgotei meu tempo. Agradeço mais uma vez a vocês e também a paciência de escutar. Muito obrigada. Bueno, muchísimas gracias, Vivian, por tu exposición. Como siempre, gracias por participar aquí en el seminario. Vamos a pasar rápidamente al turno de preguntas para que tengamos unos 30 minutos para discutir. Como sabéis ya por las sesiones anteriores, si queréis pedir el turno de palabra, podéis escribir la palabra turno o levantar la mano para hacerle alguna pregunta a Vivian o comentar alguna de las cuestiones que hemos visto en los parágrafos del texto. De momento levantó la mano Marta. Cuando quieras, Marta. Gracias.
Viviane, ¿puedo hablar en castellano? ¿Sí? Bueno, estoy completamente de acuerdo con la segunda parte toda sobre el milagro. Yo lo veo exactamente como tú has expuesto. Lo que yo no, para mí no es tan claro es lo que tiene que ver con la distinción entre las distintas proposiciones, o sea, lo que va hasta el final del parágrafo 5. Y una cuestión rápida sería preguntarte, ¿te parece que, por ejemplo, decir que cómo se cualificaría modalmente una proposición como el hombre es mortal y, por ejemplo, el hombre es violento, por ejemplo? ¿Tienen la misma modalidad o cómo tú las cualificarías tú del punto de vista modal? Eu qualificaria como contingente, mas dessa contingência híbrida é essencial sob hipótese. Ela também é infinitamente analisável e ela não é verdadeira independente do modo como Deus criasse o mundo. No, yo, sin entrar en los particulares, por ejemplo, ¿es infinitamente analizable el enunciado que dice el hombre es mortal? ¿O el hombre es racional? ¿No Acho es que una sim. contradicción decir el hombre es irracional? ¿No es una contradicción? É uma contradição em relação às leis universalíssimas desse mundo, mas não é porque em outro mundo possível haveria um humano irracional, e sim porque é possível que em outro mundo não houvesse humano nenhum. E se não há humano nenhum, não há humano nem racional nem irracional. Eu diria que é um enunciado necessário, porque hombre significa animal racional, aunque não haja nenhum homem. Eu entendo, Marta, mas acontece que a noção de animal é infinitamente analisável, e a noção de racional também. Sí, pero en una noción infinitamente analizable hay algunos predicados que no necesitan un análisis infinito para poder predicar-se con absoluta certeza. Por ejemplo, Com absoluta certeza, com conhecimento a priori, sim, é preciso. Os únicos enunciados necessários seriam os matemáticos. Pelo exemplo que o Leibniz dá, sim. Ele fala necessidade metafísica ou geométrica. Tudo bem que você pode entender aí como uma disjunção, é um ou outro. Eu entendo que ele esteja dizendo que são dois nomes da mesma coisa. Pero es difícil, entonces, entender, por lo menos para mí, algunos pasajes del discurso de metafísica en el que Leibniz habla de dos dimensiones de la esencia. Una dimensión que correspondería a lo que es cierto y no es conocido por experiencia, y la otra dimensión de las esencias individuales que solo conoces por experiencia. No parece aceptable decir que yo solo conozco por experiencia que yo puedo decir, solo conozco por experiencia las leyes de la naturaleza, pero que hombre se toma como animal racional, lo veo difícil. Pero bueno, es mi por eso yo no tendría a pensar que las verdades contingentes, que hay verdades necessárias neste mundo que não são solo matemáticas ou geométricas, desde luego não são as leis da natureza, pero que algo é idêntico a si mesmo em seu núcleo essencial genérico ou de espécie, e que isso é uma verdade necessária.
pero no quiero monopolizar. Bueno. Pero me gustou muitíssimo a apresentação, muitíssimo. Obrigada pelas observações, Marta. Eu vou ficar te devendo as passagens do discurso de metafísica, porque eu não tenho presente assim em mente como que eu responderia. Alrededor do parágrafo 13, justo quando está discutindo se algo é interno ao sujeito e pode ser não necessário. E então há como uma discussão sobre, estou a inventar agora, pero uma doble dimensão, como um núcleo permanente e comum a todos os indivíduos, que eu poderia dizer que é o que corresponde ao conceito aristotélico de essência, pero cada de nós tem uma essência e nossa essência é constituída por esse núcleo al que é possível aceder e senão não haveria ciência, pero não a que eu sou de Paris, que agora estou não sei de onde, que o outro é político que se morreu deste modo ou do outro. E eu lo busco. Quando ele fala do exemplo do César, então, né, do Rubicão, é aí que você está pensando, né? Quando ele distingue substância e acidente, né? Pela correspondência bem conhecida nossa, em que explica a Arnaud que para ele estar em Paris ou não estar em Paris não é algo contenido em sua essência individual, pero não em sua essência tal como nós outros lá entendemos em general. O término essência Subracione mas ele questiona isso, né? Ele questiona essa ideia, né, de subracione generalitatis, como se ele estivesse dizendo, o Arnaud só faz essa distinção porque ele considera subracione generalitatis, mas eu teria que ver com mais, mas muito obrigada mesmo, assim, muito obrigada. De momento no hay más palabras pedidas, así que si alguien quiere intervenir directamente o si queréis continuar, Marta y Vivian, con lo que comentáis. Bueno, Celso acaba de levantar la mano. No, muchas gracias, Viviana, por la presentación. Yo pienso que un problema diferente surgía cuando tratemos de entender los principios en términos de su forma proposicional. ¿Cómo usted vería un esfuerzo leibniziano de tratar de expresar principios, por ejemplo, los que Juan Antonio ha rescatado en esta organización de principios, como el principio de orden general? O sea, ¿cómo podrían conciliarse con su teoría de la división entre proposiciones necesarias y proposiciones contingentes? Então, obrigada, Celso. Eu não vejo incompatibilidade, mas eu diria que o princípio da ordem geral, ele já é um princípio contingente, ele já é um princípio da criação, né? Não estou muito segura, na verdade, né? Mas eu tenderia a achar que o princípio da ordem geral orienta a escolha de Deus, né? De criar o melhor mundo, né? Eu não sei se é isso que você... No, más bien en términos de la relación esta entre sujeto y predicado, en el sentido de que el predicado está contenido en el sujeto. O sea, cuando hablamos del principio general de orden, ¿qué es el predicado y qué es el sujeto del cual estamos hablando? O sea, podemos expresar, por ejemplo, el mundo como un conjunto de individuos, relaciones entre ellas, pero cuando atribuimos este principio general de orden, o sea, ¿a qué lo atribuimos? ¿Cuál es la relación entre un sujeto y un predicado aquí? Você está dizendo como eu formalizaria o princípio da ordem geral na forma sujeito e predicado? Sim. Olha, eu nunca pensei nisso, na verdade, mas eu acho o seguinte, que o Leibniz, ele precisa assegurar
que todas as proposições são resolvíveis em proposições da forma sujeito-predicado, mas isso não significa que toda proposição seja da forma sujeito-predicado, né? Por exemplo, um exemplo que ele dá, Paris ama Helena, ele resolve não em uma proposição da forma sujeito-predicado, ele resolve em duas, né? Ele diz, Paris é amante e, por isso mesmo, Helena é amada, né? E esse e, por isso mesmo, depois ele vai ter que resolver. Então, eu não conseguiria dizer como se formaliza o princípio, mas eu poderia já de antemão dizer, o princípio pode se resolver em um enunciado complexo, concatenando mais de uma proposição da forma sujeito-predicado. Sí. Y Não sei en se el eu te caso, no, muy interesante, muchas gracias, muy interesante. Y en el caso por ejemplo, el principio de contradicción, ¿cómo se vería en términos de sujeto y predicado? ¿O reconoceríamos otro tipo de proposiciones que efectivamente no son expresables en términos de sujeto y predicado porque su finalidad, digamos, es otra? No caso do princípio de não contradição, realmente talvez haja um problema, porque se ele é o princípio para a demonstração de todas as proposições da forma sujeito-predicado, ele próprio ser da forma sujeito-predicado parece uma petição de princípio, né? Sim, Mas eu sim. confesso para você que nunca parei para pensar nisso, né? Oh, pero muchas gracias, Viviana, muchas gracias. Eu que agradeço, eu fico devendo. Na próxima conversa nossa, eu vou Oh. tentar responder. Oh, muy bien, claro que sí, claro que sí. De momento todavía no hay más palabras, igual que antes, si alguien quiere intervenir directamente. Marta creo que está levantando. Sí. No, solo preguntar, mientras nadie pregunta otra cosa, si la última cuestión que planteada esta de los infinitos decretos contenidos en el decreto de la voluntad, yo no estoy segura, a lo mejor lo veo muy sencillamente, pero o no he entendido la dificultad, porque ¿cuál era la dificultad en concreto, Viviane? Para ver si yo entiendo. No tienes, estás sem sonido. Então, o Leibniz, ele infere, deixa eu retomar a cita para eu ver melhor, né? Ele infere, ele diz assim, é evidente que um é o decreto de Deus, que Deus considera ao decretar, e outro o decreto mediante o qual ele elege para a existência essa série de coisas e nela esta mente com aquele decreto. Ele conclui que são dois decretos, um que ele contempla enquanto possível e outro que ele elege enquanto atual. E ele diz isso como conclusão de um argumento que, se eu entendi bem, as premissas são: Deus decide um decreto e, a partir desse decreto que ele decidiu, derivam-se, por assim dizer, né, deduzem-se infinitos outros decretos que ele escolhe ao escolher esse decreto. Que é como se, então, esses decretos subalternos, eles não são propriamente aquilo que Deus escolheu, eles seriam vontade consequente, para falar com o vocabulário da Teodiceia. Mas a questão é, por que esses infinitos aí? A minha pergunta é, será que essa palavra infinitos aí é importante? Ou ele usou porque eles são infinitos? Ou ele podia fazer esse mesmo argumento sem evocar o infinito? E não poderia ser porque cada indivíduo del mundo a elegir solo se completa con notas o determinaciones que decorren del decreto general. O sea que e isso também apontaria para que há como que se eu só considero notas essenciais, eu não tenho um indivíduo concreto. O indivíduo concreto
tiene, además de notas esenciales, las que nosotros podríamos conocer por ciencia, tiene aquellas determinaciones que son las que justifican que él pertenezca a este mundo, por ejemplo, sus actos libres. Entonces, Dios, al decretar este mundo, decreta dar acogida a todos los decretos particulares que hacen posible un individuo y él no sería posible si esos decretos no fueran puestos. Porque parece haber dos decretos, uno por el cual Dios ve lo mejor y otro por el cual Dios ve que lo mejor incluye un decreto suyo y otro por el cual decretar. E isso aplica-se ao todo e a cada uma das partes. A Socorro, que trabalhou muitíssimo isto, dirá que estou dizendo tonterias, pero não sei. Pero, De todo mundo. sim, Viviane. Ah, não, Socorro, por favor. He llegado un poco tarde y me he situado poco, entonces estoy por eso escuchando, entonces no puedo participar mucho porque no me he acabado de aclarar del... Así que ya lo siento, estoy intentando entenderos un poquito, porque es que justo acabo de llegar a la de Burgos y estoy como aterrizada, lo siento. Bom, Socorro, então eu vou falar uma coisa e ver se você aprova. Não, Marta, assim, de todo modo, me parece que você, na sua explicação, não usou a palavra infinito, se a minha memória não falha. Mas é certo que quando você falou dos vários indivíduos e você então está supondo que os indivíduos são infinitamente complexos, né? E, portanto, as noções individuais são infinitamente complexas, então é como se tivesse aí uma premissa implícita sobre isso, né? Pode ser, pode ser. E há como uma refracção del decreto general em cada um dos indivíduos que integra la serie. Yo puedo decir que la ley general de la serie está en mí, porque si no estuviera en mí, yo no estaría en este mundo. Entonces hay infinitos, eligiendo uno, eliges tantos decretos como indivíduos, vaya. Por lo menos tantos como indivíduos. Certo, certo. Hay una palabra pedida de Juan Antonio Nicolás. Sí. Bueno, gracias, Vivian, por el esfuerzo explicativo que ha hecho. No, aquí, bueno, este es un texto típico donde Leibniz pues juega con dos puntos de vista epistemológicos diferentes, que es el punto de vista divino y el punto de vista humano. Y aquí es uno de los sitios donde se ve claramente cómo él eso lo diferencia, lo coordina y juega con ellos, ¿no? Pero bueno, aparte ya de la discusión sobre el papel que tiene un punto de vista divino que es sistemáticamente inalcanzable para el ser humano, aparte de esa discusión, pero quería decir algo en relación con lo que ha planteado Celso sobre el principio de orden general, ¿no? Porque yo creo que ahí se toca uno de los límites del racionalismo de Leibniz. ¿En qué sentido? Pues, claro, Celso preguntaba, ¿cuál es el sujeto y cuál es el predicado? El sujeto del orden es el mundo. El mundo es ordenado. La cuestión es por qué el mundo es ordenado, es decir, por qué hay ese principio de orden general, ¿no? Y ahí yo creo que estamos en el límite del racionalismo de Leibniz. ¿Por qué? Porque con unos principios o con otros, con unas normas o con otras, con unas leyes o con otras, Dios no hubiera podido crear un mundo que no estuviera atenido a leyes, es decir, un mundo sin orden.
sean las leyes unas u otras, ¿no? Pero un mundo que no estuviera atenido a leyes no es pensable ni siquiera desde el punto de vista divino, lo cual quiere decir que ese principio del orden general es un principio último de la racionalidad que afecta, digamos, incluso al hacer divino, a la acción divina. Y por eso es un principio, digamos, supremo, por decirlo así, un principio que constituye la infraestructura de la racionalidad en la cual funciona Dios. Y de ahí una de las cosas que se deriva y que sale en el texto este también es el tema de los milagros. Los milagros son excepciones al cumplimiento de normas, de la ley correspondiente en cada caso. Pero yo creo que cuando Leibniz habla de milagros, los atribuye siempre al punto de vista humano, pero no al punto de vista divino, lo cual quiere decir que, aunque desde el punto de vista humano una determinada acción o un hecho pueda resultar milagroso en el sentido de que sea una excepción a una ley, en realidad, es decir, visto desde el punto de vista de la totalidad, desde el punto de vista absoluto de Dios, no está fuera de una determinada norma, sea la que sea, lo cual quiere decir que en realidad los milagros no existen, solo existen para un conocimiento limitado como es el conocimiento humano, pero es simplemente una cuestión de potencia analítica. Es decir, si hubiera suficiente capacidad de análisis, veríamos que los milagros no son tales milagros, ¿no? Entonces, no sé si tú estás de acuerdo en eso, Vivian. Que te parece? Juan, eu agradeço muito suas observações e concordo plenamente. Eu tinha dito que eu achava que o princípio da ordem geral é um princípio da vontade, porque essa questão realmente assim, ela não... eu acho sempre complicado, mas eu concordo plenamente com as suas observações e também com as... Sobretudo, absolutamente concordo com as observações sobre o milagre, né? Eu acho também que o Leibniz, quando evoca o milagre, ele está falando de eventos que nós não... mais de uma insuficiência epistêmica nossa, né? Agora, no caso ali... Porque eu penso o seguinte, na verdade, que o Leibniz, ele tem esse... Como é que eu vou dizer? Ele tem esse interesse ou esse pendor de se fazer... aceitar, de acolher pontos de vista opostos, né? E tentar dialogar com quem ele discorda. Então, eu acredito que ele poderia dizer para um interlocutor que defende milagres, por exemplo, né? Ele poderia dizer, sim, eu acredito em milagres, sem estar mentindo, né? Mas aí ele estaria pensando, eu acredito em milagres porque a ação humana, na medida em que ela também se submete a uma outra legalidade, que é a legalidade que atribui responsabilidade, né? Ela, de certo modo, é um milagre, mas ela é um milagre não porque é isso que eu acho que o texto deixa, né, muito explícito, assim, é um milagre não porque contradiz as leis do mundo ou Deus interferiu no mundo, é um milagre porque está sujeita a uma causalidade que é a causalidade pela liberdade, que é a causalidade que se funda que funda a responsabilização. Porque se o ser humano fosse submetido completamente à causalidade mecânica, ele não poderia ser responsabilizado por suas ações. A condição para ser responsabilizado é que ele que tenha decidido praticar. Mas isso o coloca num regime que não é o da causalidade física, né, natural. Então, o milagre desse ponto de vista me pareceu que sai desse texto.
ele ao mesmo tempo existe por causa disso, mas ele não introduz um regime paralelo ao regime do... Ele não é uma violência ao que Deus decidiu criar, ele não implica numa alteração da ordem do mundo, né? Não sei se, enfim, se você concorda, né? Sí, es que sobre este asunto yo tuve una discusión muy fuerte en París con María Rosa Antoñaza, porque ella defendía de que sí, que efectivamente Leibniz defiende que hay milagros. Y yo creo que en última instancia, según Leibniz, para Dios el orden no es elegible. El orden no es elegible. Luego el orden se puede formular de diversos modos y en leyes subalternas o en leyes en verdades eternas se puede vehicular el orden de maneras muy diversas, pero el orden mismo, que haya orden o no, no es elegible. Y ese es uno de los elementos que luego Kant le reprocha a Leibniz por dogmático. Sim, e além do mais, eu acho que pensar milagres, assim, os milagres, sei lá, a Eucaristia e outros, eles envolveriam temporalizar Deus de uma maneira que eu acho que o Leibniz não temporaliza, né? Então, isso também é outro problema, além desse que você mencionou, que eu concordo também. Bueno, quedan unos 5 minutos, pero tenemos 3 palabras pedidas. A ver si da tiempo y podemos ser breves. Creo que la primera sí era de Tomás. Un segundo, que estaba silenciado. Sí, no sé si aportó algo, espero. En la tercera parte de la Teodicea, de los ensayos de Teodicea, en el párrafo 249, yo creo que Leibniz es muy preciso respecto de esta cuestión de los milagros. Leo, si os parece, 7 u 8 líneas del comienzo de este párrafo, que yo creo que es un texto que aclara bastante esto, la cuestión de los milagros, ¿no? Al margen de que en otro párrafo diga que no pueden ser explicados por la naturaleza de las cosas, dice en el 249, dice: en cuanto a los milagros, de los que ya hemos dicho algo anteriormente, no son todos quizá de la misma clase. Aparentemente hay muchos que procura Dios mediante el ministerio de algunas sustancias invisibles, tales como los ángeles, y como dice también el reverendo padre Malebranche. Y estos ángeles o estas sustancias actúan conforme a las leyes ordinarias de la naturaleza, estando unidas a unos cuerpos más sutiles y más vigorosos que los que nosotros podemos manejar. Y tales milagros no lo son más que comparativamente y con relación a nosotros, tal y como nuestras obras pasarían por milagrosas a los ojos de los animales si fueran capaces de hacer observaciones sobre ellas, etc. No sé si con no hay mucho más tiempo, pero no sé si con este texto aporto algo. Yo creo que es un texto bastante luminoso respecto de este asunto. Muchas gracias, Vivian, porque cuesta seguir un poco el portugués, pero ha sido muy interesante. Muito, muito obrigada pela lembrança dessa passagem. Eu realmente concordo. Acho que é isso mesmo. Bueno, está la mano pedida de Celso y luego Luis Antonio quiere mencionar una cuestión brevemente. Celso, cuando quiera. No, más bien yo quisiera darle el paso por el corto tiempo al otro compañero y agradecer a Viviana y también a Juan Antonio por este interesante análisis que se hizo. Muchas gracias. Gracias, Celso. Gracias. Cuando quiera, entonces, Luis. No, muchísimas gracias. Vivian, muchísimas gracias por tu presentación. También me es difícil seguir el portugués, pero creo que haber entendido bien. Los dioses leibnizianos ayudan en este punto y los milagros también.
Concuerdo también con lo que acaba de decir Juan en el sentido del problema de los... Yo estaba pensando en un problema muy parecido por el que trató de enfocarlo Juan Antonio ahora mismo. Y estaba pensando no tanto en términos de la perspectiva de la filosofía moderna, cuando él ha dicho justamente el asunto de que Leibniz, en los aspectos que nos has presentado tan claramente, Vivian, Juan nos dice, es que está ahí justamente en los límites del racionalismo leibniziano o de Leibniz. Y yo me atrevería, si es que es posible, a ver qué les parece, qué te parece, Vivian, no tanto en relación con la perspectiva del racionalismo leibniziano, que estoy de acuerdo que va para allá, sino sobre todo, más en general, en términos de los límites de la propia filosofía. Y es que yo estaba pensando en el asunto del platonismo, por ejemplo, y es que una manera de presentar los límites de la filosofía es cuando Platón en los diálogos sale con un mito, ¿no? Y el mito es un límite de la razón, es una manera de interpretarlo. Y este punto que acabas de señalar es también un límite de la razón, en donde entonces la filosofía está puesta, digamos, en el extremo de su posibilidad. En fin, eso es lo que me sugirió tu lectura y después la... Deixa eu me perguntar, desculpa te interromper, mas você acredita que quando você começou a falar eu caí, eu não escutei nada, não sei se tem tempo de repetir. Perdón, bueno, solo es un comentario en el que yo veo una analogía no solo hacia los límites del racionalismo leibniziano, sino hacia los límites de la filosofía en general, porque estamos en un punto medular en donde no es una cuestión solo conceptual, sino es una cuestión esencial, la de la posibilidad o imposibilidad de un orden del mundo o que el mundo no tiene orden, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues a mí me alumbra muchísimo lo que ustedes han señalado, incluso el pasaje específico que nos ha leído recién Tomás. Digo, es tener las cosas muy, muy claras porque uno lo puede, uno no lo tiene tan claro desde todas las posibilidades que ofrece Leibniz. Y es lo único que quería decir, agradecerles por la ayuda, ¿no? En este tema tan complejo. Y Vivian, te agradezco muchísimo por haberlo tomado, como dicen acá, en estas latitudes, por los cuernos, ¿no? Al toro por los cuernos. Pero es de una latitud más antigua, que ustedes reconocerán seguramente. Muchas gracias. Gracias, Luis, y gracias, Vivian. Bueno, Vivian, si quieres comentar algo, ya era simplemente para cerrar la intervenção. Não, é só, vou ser bem breve, porque eu sei que o tempo já foi. Eu acho, né, do pouco então que eu acabei, só entendi então quando você reformulou, porque realmente caiu aqui minha conexão, mas sim, eu acho que realmente o princípio da ordem geral, ele ocupa um lugar, eu acho que realmente eu concordo com o Juan, é um lugar muito basilar na filosofia do Leibniz, né? Ele realmente ele fundamenta todo o sistema, né? Então, eu falei um pouco do princípio da vontade, porque eu entendo que ele, de todo modo, ele precisa contemplar a liberdade, né, divina, mas a liberdade nos termos em que a criação, ela também se faz pelo máximo de razões, né? Então, ela também não contraria esse princípio da ordem geral, né? Eu acho que se não fosse assim, não poderia, inclusive, haver certeza no Leibniz, né? A própria necessidade lógica ficaria um pouco condicionada, né? Então, eu tendo a concordar com isso mesmo, né? E agradeceria, gostaria então de agradecer a vocês todos, né? Agradecer Luiz Antônio, a todas as pessoas que participaram, que estiveram aqui, que intervieram, né? E prometer as respostas que eu fiquei devendo, eu vou
guardar para uma próxima. Agradeço muitíssimo também, porque eu vou precisar voltar ao texto e muitas coisas e melhorar. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues ya no hay más intervenciones. Juan, si quieres intervenir para despedir la sesión y anunciar la próxima sesión, está silenciado ahora mismo. Bueno, nada, que muchas gracias a Vivian y muchas gracias a todos los participantes. Pues con estas sesiones pues vamos construyendo comunidad iberoamericana, intercambios pues de unos con otros y bueno, pues eso forma parte de los objetivos de este seminario y a la vez pues ir leyendo y aclarándonos y discutiendo sobre el pensamiento de Leibniz, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que el seminario va cumpliendo los objetivos que se había propuesto inicialmente, ¿no? Y el hecho de que sigan asistiendo pues 20 personas, pues yo creo que eso también es un índice de éxito. Los que participamos en diversas actividades de este tipo, que seguramente somos todos los que estamos aquí, pues sabemos que al cabo de 2, de 3 años se sigan reuniendo de manera regular 20 personas, ya es mucho, ya es bastante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que el seminario está respondiendo y cumpliendo los objetivos que para los que lo habíamos planteado, ¿no? La próxima sesión, que será la última de este curso, es el próximo día 5 de mayo y la exposición estará a cargo de Agustín Echavarría, de Pamplona, y nada más, que vaya bien y nos vemos entonces el próximo día 5 de mayo. Ya mandaremos la información, la mandará Ana Ramírez pues con tiempo, una semana antes, para recordar exactamente la fecha, la hora y quién hace la exposición. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Vivian, gracias a todos. Adiós, Juan Antonio, que estés muy bien. Adiós, todos. Adiós. Hasta luego a Bye, todos. Bye. Hasta luego. Bye. Adiós. Chao. Bye. Aunque yo no he hablado, no ha sido por falta de ganas. Enhorabuena, Vivian, y un abrazo a todos. Abrazo. Abrazo, Abrazo, Bernardino. Bernardino. Chao. Chao. Saludos en casa. Chao.